Fala, seus lindos! Tudo bem com vocês? Bom, gente, na aula de hoje nós vamos entrar de vez aqui na unidade 3 e eu tenho uma informação muito importante para passar aqui. Bom, nós estamos na penúltima semana de aula, nós teremos as aulas aí de hoje e aí depois somente as aulas de segunda-feira que vem e da quarta-feira que vem. Portanto, nosso tempo está bem curto e eu vou usar o livro digital daqui para frente, porque aí eu consigo explorar mais, eu consigo avançar de uma forma mais rápida, beleza? Então, peguem o livro de vocês, abram aí na página 317 e vamos embora. A gente começou na aula retrasada falando um pouco sobre os abalos sísmicos, os tsunamis, terremotos e tal, com algumas informações básicas. Então hoje vamos retomar isso daqui para a gente poder seguir em frente e falar sobre esses outros fenômenos geológicos aí, tá? Então vamos lá. Ao longo do tempo geológico, a Terra esteve sujeita a tensões responsáveis pelas construções de cadeias montanhosas e pela deriva dos continentes. Sob a ação dessas determinadas tensões, as rochas se deformam gradualmente e sofrem rupturas, ou seja, pelo intemperismo, né? A degradação lá, a decomposição. Beleza. Que acontecem após terem sido ultrapassados os limites de resistência, provocando vibrações ou ondas sísmicas que se propagam no interior da Terra. São essas vibrações que sentimos quando ocorrem os sismos. De modo geral, os sismos de grande intensidade são denominados terremotos e os de pequena, abalos sísmicos, ou então tremores de terra, como eu já tinha comentado naquela aula lá, tá bom? Os sismos são fenômenos naturais que ocorrem no interior da crosta terrestre e provocam a liberação de grande quantidade de energia acumulada lá, originando vibrações transmitidas por uma extensa área ao redor do local em que se originou. Na maior parte dos casos, os sismos ocorrem em virtude dos movimentos ao longo das falhas geológicas existentes entre as placas tectônicas, que constituem a crosta terrestre e se movimentam entre si. Quando a atividade sísmica acontece na crosta oceânica, ela pode originar tsunamis, grandes deslocamentos de água do mar em direção ao continente. Quando ocorre já na crosta continental, a gente vai ter, obviamente, terremotos, né? Como eu já tinha comentado. Então, pessoal, para a gente poder entender aqui rapidão, nós temos que lembrar das placas tectônicas, dos movimentos que essas placas tectônicas realizam e dos possíveis encontros que essas placas tectônicas vão fazer, né? Vão promover, gerando então os sismos. Aí, esses sismos eles podem ser de grande intensidade ou de menor intensidade. Tudo vai depender dessa intensidade do encontro entre as placas tectônicas, tá? Agora, para a gente poder relembrar aqui, esses encontros de placas tectônicas que vão gerar os sismos, esses sismos, eles se darão por meio de ondas, as ondas sísmicas. E aí, como eu tinha falado lá em aulas passadas, nós temos dois tipos de onda. As ondas primárias, que têm uma intensidade maior, uma velocidade maior, e as ondas secundárias, que são mais brandas e que elas não se deslocam em meios líquidos. Vamos ver aqui. As ondas sísmicas podem ser de dois tipos, P de primária ou S de secundária. As ondas primárias se propagam em meios sólidos ou líquidos, formando regiões de compressão e de expansão. São ondas conhecidas como longitudinais e produzem zonas de compressão e de dilatação quando se estendem, tá? A perturbação ocorre ao longo da direção de propagação, formando regiões de compressão e dilatação, como mostra a figura esquematizada a seguir. Em meios sólidos, como o granito, elas podem atingir a velocidade de 5,5 km por segundo, então 5,5 km por segundo, é bem rápido, tá? Em meios líquidos, as ondas P se propagam mais lentamente. Na água, por exemplo, se movem a 1,5 km por segundo, beleza. E aqui nós temos um exemplo da onda P, né? Aquela que eu tinha comentado na aula passada, que é aquela onda que vai e vem apenas, tá? As ondas S ocorrem alguns segundos depois, que elas são as ondas secundárias, né? São ondas transversais, ou seja, são aquelas ondas também que vão para cima e para baixo, beleza? Porque a perturbação ocorre na direção perpendicular à direção de propagação. Só se estendem em meios sólidos e podem atingir a velocidade de 3 km por segundo. As ondas S são transversais e produzem picos e vales, tá? Então a formação aí de regiões elevadas do nosso relevo, beleza? Tanto as ondas P quanto as ondas S são tridimensionais,
pois se propagam nas 3 direções do espaço, beleza? Então, se vocês forem pensar em uma onda tridimensional, ela vai ser lateral, ela vai ser horizontal e ela vai ser vertical também, certo? Ao atingirem a superfície da Terra, as perturbações assumem formatos diferentes, propagam-se nas 2 dimensões da superfície e recebem os nomes dos cientistas que a descobriram: Love, das ondas L, e Rayleigh, das ondas R. São superficiais e produzem movimentos laterais em zigue-zague, tá? São essas outras ondas aqui, ó. Movimentos laterais e zigue-zague, esse vai e vem, beleza? Então tá bom. Então vamos falar sobre os terremotos, né? Sobre os desastres. Terremotos são episódios de liberação de energia acumulada nas placas tectônicas por meio da deformação plástica, acarretando tremores bruscos na superfície terrestre. O que é uma deformação plástica, né? É essa deformação que vai formando outros tipos de formatos e estruturas nas placas tectônicas. Então, por exemplo, o que é uma deformação plástica, né, por meio de movimentação tectônica? A formação de uma dorsal meso-oceânica, por exemplo. As placas se afastam, o magma ele emerge e aí forma um outro tipo de estrutura ali nas bordas daquelas placas tectônicas. Beleza, gente? Então tá. A ruptura de uma rocha é o mecanismo pelo qual o terremoto é produzido. As forças tectônicas que causam sismos são consequência dos processos dinâmicos que ocorrem no interior da Terra, principalmente os movimentos de convecção no manto, responsáveis pela deriva dos continentes. Lembra disso? Movimentos de convecção são aqueles movimentos que ocorrem no interior do nosso planeta por causa do magma que está presente e que está em constante movimentação, fazendo aquelas trocas lá. Uma hora a gente tem uma constituição mais fria do magma superficial, fica mais denso, desce, a parte mais líquida e mais quente ela sobe, e assim por diante esse movimento vai ocorrendo continuamente. E aí isso vai causando desgaste nas estruturas de rocha. Quando essa rocha ela se desgasta completamente, a gente tem ali algum tipo de abalo sísmico. Certo, gente? Beleza. De acordo com a deriva continental, a crosta terrestre é uma camada de rocha fragmentada, formada por vários blocos denominados placas tectônicas. Essas placas estão em constante movimento e podem se afastar, zona de divergência, ou se aproximar, zona de convergência, umas das outras. As zonas de convergência pode ocorrer a colisão entre diferentes placas tectônicas ou a subducção, que é aquele caso quando a placa desce, né? Uma placa se encontra com a outra, fazendo com que uma desça para baixo da outra. Beleza? Então tá bom. Que é quando uma placa mais densa mergulha sobre uma placa menos densa. Esses fatos produzem acúmulo de pressão e descarga de energia, que é propagada em forma de ondas sísmicas, caracterizando o terremoto. O lugar no interior da crosta onde as placas tectônicas se encontram e que dá origem ao terremoto é denominado hipocentro. Percebam, hipocentro é baixo, tá? Ó, hipo é baixo. E a gente pode também chamar de foco. Então, esse ponto de colisão, esse ponto de encontro, esse choque entre as placas tectônicas vai ocorrer em um local chamado hipocentro. Beleza? A partir do hipocentro, as ondas sísmicas elas se propagam em todas as direções e chegam à superfície. O ponto da superfície em que se registra a intensidade máxima de um terremoto é denominado epicentro. Então, na parte de cima, epi de cima. Então, o ponto aonde o sismo ele é gerado, tá? É o hipocentro, porque foi ali que aconteceu o encontro no interior do planeta. Pum! E aí, essa onda sísmica ela vai se propagar em diversas regiões. E aí, o local de registro de maior intensidade dessa onda sísmica que vai provocar esse terremoto é chamado de epicentro, beleza? Então, se vocês virem algum tipo de notícia, por exemplo, né? O epicentro do terremoto foi na cidade de Tóquio, lá no Japão. Ou seja, foi o local onde teve a máxima intensidade daquele terremoto, tá bom? E está localizado na superfície do planeta. Não esqueçam. Então, vamos lá. As consequências de um terremoto podem ser sentidas a quilômetros de distância, dependendo da proximidade entre o epicentro e o hipocentro e da magnitude do terremoto. Existem terremotos de maior magnitude,
terremotos de menor magnitude, tá? E aqui nessa imagem vocês estão vendo então, ó, tem uma placa aqui descendo e uma outra placa aqui que se encontrou, né? Descendo não, perdão. Tem uma placa aqui com esse formato e uma outra placa que se encontrou aqui, né? Beleza. Causando então essa subducção. Bacana. O ponto de colisão é chamado de hipocentro e o epicentro, essa região acima, legal, é onde se registra essa máxima intensidade. E todos esses círculos aqui, ó, são essas ondas. As ondas P, as ondas S, as ondas L, as ondas R, legal? Todas essas ondas que vão gerar por meio do abalo sísmico, tá? Então vamos lá. Nem todo tremor de terra pode ser considerado um terremoto. Existem situações ocasionadas pela ação humana, como a quebra de rochas por meio da implosão para utilização em atividades diversas, né, as atividades de mineração, o que podem ocasionar pequenos tremores nas proximidades, por conta do prolongamento da rocha que foi afetada. Esse tipo de fenômeno pode causar rachaduras em estruturas, sendo confundido por muitos com um terremoto, tá? Então, aqui uma imagem, né, de um terremoto de magnitude 8,3 que atingiu a região do Chile em 2015, deixando ao menos 10 mortos, forçando mais de 1 milhão de pessoas a deixarem as suas casas. Pois é, triste. Bom, como são medidos os terremotos? Eu havia comentado com vocês que tem um equipamento específico, né, o sismógrafo. Sismógrafo que é um equipamento bastante antigo e ele permite então essa avaliação, ele permite esse acompanhamento dessas ondas sísmicas, né? Se estão sendo produzidas ondas sísmicas mais leves, mais intensas, muito intensas e tal. E aí a gente consegue fazer uma análise de como que está essa dinâmica no interior do nosso planeta e também verificar possíveis riscos de terremoto, tsunami e etc, tá? Vamos lá. Os sismógrafos são instrumentos que registram as ondas sísmicas causadas por um terremoto ou por qualquer outro fenômeno que abale a crosta terrestre. O primeiro sismógrafo foi inventado na China em 132. Faz muito tempo, hein? Pelo matemático e engenheiro Zhang Heng. O equipamento era formado por um vaso feito em bronze com uma tampa. Em torno dele havia 8 cabeças de dragão, cada qual com uma bola na boca. Ao redor eram colocadas 8 sapos com as bocas abertas. Com as bocas abertas, cadê, gente? Perdi. Eram colocados 8 sapos com as bocas abertas. Quando ocorria um tremor, a boca de um dos dragões se abria. Olha que interessante. De modo a soltar a bola que caía na boca de um dos sapos. De acordo com a direção em que a bola caía, era possível determinar a direção do terremoto. Que interessante, né? Os sismógrafos são instrumentos que registram as ondas sísmicas causadas por um terremoto ou por qualquer outro fenômeno que abale a crosta terrestre. Todo sismógrafo é composto por um sismocóspio. Beleza. Aparelho que possibilita observar a ocorrência de um tremor de terra e de um mecanismo que permite esse registro. Há vários modelos de sismógrafo, mas todos são calibrados igualmente para que o tamanho dos tremores de terra em todo o planeta possa ser comparado. Portanto, se eu estou registrando as atividades, os sismos, né, daqui da América do Sul e tem uma outra pessoa observando os sismos lá da Austrália, a gente precisa ter um equipamento calibrado de forma igual, né? Porque a gente consegue falar, entre aspas, a mesma língua, né? A gente consegue fazer a mesma análise mesmo que a distância, tá? Os registros obtidos pelo sismógrafo são denominados sismogramas, que são esses aqui, ó, que vocês estão vendo nessa imagem aqui, tá? Nada mais é do que uma agulha que vai desenhar em um papel as linhas. E aí, como eu já havia comentado, quanto maior a intensidade, quanto maior desordenada for essa linha, maior é o sismo que está sendo registrado, tá? Beleza. Então, eles fornecem informações como direção do abalo, tempo de duração e a variação da intensidade. Os sismógrafos modernos convertem o sinal elétrico em digital, que é registrado em suporte magnético. Para que os registros digitais tenham mais confiabilidade que os analógicos, eles apresentam como principal vantagem o fato de já estarem prontos para o processamento numérico por computador. Então você tem lá um tipo de software que vai trabalhar com os dados registrados, né? Então olha que interessante aqui, ó, as linhas e tal. E aí a gente tem as diferentes ondas sísmicas que estão sendo registradas aqui em tempos diferentes, tá? Beleza.
Uma estação sismográfica deve ter 3 sismógrafos diferentes. Um precisa ser sensível às vibrações norte e sul, outro leste e oeste e um terceiro para as vibrações verticais. Lembrando, por que isso, né? Porque norte e sul, leste e oeste e vertical. E vertical. Por que isso? Porque na verdade as ondas elas se propagam de uma forma tridimensional em todas as direções, beleza? Então por isso que tem que ter esses 3 tipos de sismógrafos aí, para a gente fazer uma análise correta e eficiente, tá? Então vamos lá, com os dados registrados por esses equipamentos é possível determinar a distância e a direção do epicentro, a magnitude e o tipo de falha que originou o sismo, e atualmente os sistemas de redes sismográficas que ligam várias estações, o que permite determinar com maior precisão a localização do epicentro e do hipocentro, bem como produzir melhores estimativas em relação aos outros parâmetros. No Brasil existe a Rede Sismográfica Brasileira, que tem por objetivo monitorar quaisquer sismos que ocorram no território nacional. Ela é constituída pela Rede Sismográfica do Sul e do Sudeste do Brasil, e pela Rede Sismográfica do Nordeste do Brasil e a Rede Sismográfica Integrada do Brasil, e pela Rede Sismográfica Centro e Norte do Brasil. Então, o Brasil ele tem aí diversas redes que estão fazendo esse registro sismográfico, né? E o interessante é que esses registros coletados aqui no Brasil, eles são compartilhados com o resto do mundo, assim como os registros coletados em outros países são trazidos para cá, para que todos os cientistas e os pesquisadores que trabalham com esse tipo de informação, com esse tipo de monitoramento, né, eles vão ter ali todas as informações necessárias e vão conversar entre si para justamente poder estudar, poder compreender melhor isso daí e também fazer essa análise de possíveis riscos relacionados a isso, tá? Pergunta aqui: vocês acham que o Brasil é um local suscetível a muitos sismos? Isso daí é uma resposta bastante parecida com relação aos vulcões, por exemplo, né? Pelo fato da gente estar no centro da placa tectônica, a gente vai sentir muito menos. Então aqui nós temos tremores de terra, nós temos ali sismos de magnitude leve, né, de magnitude baixa. Entretanto, não é muito comum acontecerem terremotos aqui de escalas muito elevadas. E aí é por isso que a gente está bem tranquilão aqui nessa placa sul-americana por causa da nossa localização nela. Ainda bem, né? E aí, por falar em escala, vamos falar das escalas Richter, né? Que são essas escalas aí que servem para a gente poder quantificar, né, determinar aí a magnitude, o impacto que um determinado abalo sísmico provocou. Então, quanto menor for o grau na escala Richter, menor é o abalo, né, menor é o impacto causado, quanto maior for, maior será o impacto causado, tá? Então, beleza. A escala Richter é um sistema de medição elaborado por Charles Richter e Benno Gutenberg, utilizada para quantificar a intensidade dos terremotos conforme a sua manifestação na superfície da Terra. Seu limite, teoricamente, não existe, contudo, é comum a convenção de que os terremotos não ultrapassam o grau 10 da escala. Além de medir a magnitude dos terremotos, essa escala também tem a função de comparar as intensidades com que elas acontecem, permitindo relacionar a força de um abalo sísmico em relação a outro. Assim, tremores muito fracos apresentam um grau menor e os mais evidentes, uma graduação maior, como eu já comentei aqui. A escala Richter é logarítmica, isso quer dizer, por exemplo, que um tremor de intensidade 5 é 10 vezes mais forte que um de escala 4. Então percebam, hein? E, consequentemente, 100 vezes mais forte que um de escala de nível 3. Portanto, existe uma diferença muito grande quando um terremoto acontece na escala 4 e um outro acontece na escala 5, beleza? São grandes diferenças, por isso que geralmente se utiliza apenas de 1 a 10 graus na escala, tá bom? Certo, gente? O cálculo da escala costuma associar a distância do hipocentro e do epicentro, tá? Então, do ponto aonde ocorreu esse tremor até o ponto em que ele vai atingir a superfície, tá bom? Além do tempo de manifestação e sua amplitude. No entanto, para os casos em que os terremotos ocorrem em grandes profundidades, há outros meios de cálculo, considerando que suas consequências na superfície são pequenas, porque foi muito distante, né? De modo geral, os abalos sísmicos acima de 6 podem ser considerados graves. Confira a seguir a comparação de intensidade, né? Então, nós temos aqui
magnitude menor do que 2, tremores captados apenas por sismógrafos, ou seja, só os equipamentos percebem, a gente não chega a perceber. Magnitude entre 2 e 4, impacto semelhante à passagem de um veículo grande e pesado, então dá uma tremidinha de leve ali. Magnitude entre 4 e 6, quebra vidros, provoca rachaduras nas paredes e desloca móveis, já está ficando tenso. Entre 6 e 7, danos em edifícios e destruição de construções frágeis. Entre 7 e 8, danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo. 8 e 9, destruição de pontes, viadutos e quase todas as construções. Ou seja, aquele da imagem que a gente viu do Chile, que foi 8,3, foi um desses bem tensos aqui, né? E aí, maior do que 9, destruição total com ondulações visíveis. Ou seja, você consegue visualizar ali a terra realmente tremendo, né? Ondulando. Pesado. Olha aqui, gente. Então aqui, efeitos do terremoto no Chile que ocorreu em 1960. Por que será que no Chile tem esses terremotos, hein? Será que é porque ele está numa região bem coladinha ali com a placa de Nazca? Deve ser isso daí, né? Então vamos lá. O maior terremoto já registrado ocorreu no Chile em 1960. Com magnitude de 9,5 graus na escala Richter, deixando inúmeros feridos e cerca de 2.000 mortos. Nessa ocasião, houve um ponto de ruptura nas placas tectônicas de cerca de 1.000 quilômetros de extensão. Meu Deus! A quantidade de energia liberada foi tão grande que a usina de Itaipu levaria 4 anos para produzir um valor correspondente. Caramba, gente! Além da escala Richter, existem outros índices, como a escala de Mercalli, criada em 1902 para medir os efeitos dos terremotos conforme os seus impactos na sociedade e nas estruturas humanas, e a escala MW, muito parecida com a de Richter, por ser também logarítmica, mas que apresenta fórmulas matemáticas diferentes em sua operacionalização. Então aqui nós temos, né, uma espécie de um gráfico que está mostrando aqui aquelas informações relacionadas às escalas, né, os graus da escala Richter, e aí o quanto que cada um deles vai abalar. Né? Então aqui chegando entre 8 e 9, passando de 9 já é aquela destruição total, tipo esse que a gente viu aqui agora. Né? Bom, então vamos fechar aqui. Ocorrência e intensidade dos terremotos. A maioria dos abalos sísmicos é causada por choques de placas tectônicas ou outros motivos, podem ser o grande deslocamento de gases, atividades vulcânicas e ação antrópica, ou seja, ações causadas pelos seres humanos, como explosões, ruptura de barragens, minerações, extração de fluidos do subsolo e etc., como por exemplo petróleo. No entanto, os terremotos são causados pelo movimento das placas tectônicas, são os mais intensos e têm o maior alcance. Em alguns casos, os movimentos da crosta terrestre são praticamente imperceptíveis, em outros são abruptos, principalmente nos limites das placas tectônicas, causando consequências diversas. Entre elas, destacam-se os terremotos, além da presença dos vulcões ativos, né? Então é aquele combo muito bom. Galera, uma informação muito importante aqui. Se a gente for dar uma olhada aqui, né, para as placas tectônicas, tal, a gente já falou do Círculo de Fogo do Pacífico, que é aquela região de muitos encontros ali de placas, mas eu queria que a gente desse uma atenção para o caso do Japão, que o Japão ele nada mais é do que uma região ali, meio que um arquipélago de ilhas e tal, né, um país bastante pequeno, e que ele está num ponto ali de encontro de várias placas tectônicas. Então, além dele ser um país localizado ali nas imediações do Círculo de Fogo do Pacífico, que é essa região de intensas atividades vulcânicas, intensos abalos sísmicos e etc., ele está ali encaixado bem entre essas placas, e é por isso que lá ocorrem tantos fenômenos naturais geológicos, né? Então, por exemplo, tsunamis, terremotos, vulcanismos e etc. acontece bastante naquela região, certo? Justamente por isso, muitas placas tectônicas ali, né, se encontrando, se separando, fazendo aquela subducção ou formando ali elevações no solo, tal. Então vamos lá. Na superfície da Terra, os terremotos manifestam-se por meio de tremores e deslocamentos do solo. No entanto, quando o epicentro de um grande terremoto está localizado no fundo oceânico, ele pode deslocar uma grande quantidade de água em virtude da energia transferida e formar um tsunami.
As áreas com maior atividade sísmica do planeta estão localizadas no Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico. O território é formado por uma série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas. Os mapas que mostram a localização dos epicentros evidenciam a grande concentração dos sismos nos bordos das placas do Pacífico. Em virtude disso, os terremotos estão distribuídos nas regiões de instabilidade tectônica e que ocorrem os vulcanismos e a formação de cadeias de montanhas, como eu havia comentado, né? Então, olha só que interessante aqui, ó. Nós temos aqui essas regiões aqui de fossas oceânicas e a área do Círculo de Fogo do Pacífico, como o professor Bruno já tinha mostrado naquela aula que a gente fez junto, né? E aqui, gente, nós temos aqui a grande placa do Pacífico. Além dessas fossas, a gente tem aí a formação de vários vulcões e o encontro de muitas placas tectônicas, né? Então, por exemplo, a placa aqui da Oceania se encontra com a placa do Pacífico, a placa euroasiática, a placa aqui dessa região aqui da Indonésia, a placa norte-americana, a placa de Nazca e etc., além da placa aqui do Ártico, né? Então, são muitas placas que se encontram e aí a movimentação ela é constante, certinho? Bom, com mais de 40 mil quilômetros de extensão, o Círculo de Fogo do Pacífico situa-se no oeste das Américas e a leste da Ásia e da Oceania. Esse círculo é formado por uma série de fossas geológicas encontradas no fundo do oceano, onde estão alguns pontos mais profundos da crosta terrestre, como as Fossas Marianas, que tem aí quase 12 mil metros de profundidade, tá? Sua formação tem relação com o encontro de várias placas tectônicas, o que faz dessa região uma zona com forte presença de terremotos e tsunamis. O Círculo de Fogo existe porque a sua área é a que mais apresenta encontros entre placas tectônicas, o que explica sua instabilidade. Curiosamente, essas atividades geológicas atingem boa parte da área mais povoada da Terra, que é a Ásia. Por esse motivo, há registros de muitas tragédias nessa região. Em virtude dos conhecimentos científicos desenvolvidos por meio dos estudos sobre a dinâmica das placas tectônicas, atualmente é possível mapear e elencar as zonas de maior risco para a ocorrência dos eventos naturais relacionados às atividades do Anel de Fogo do Pacífico. Isso é importante no sentido de melhor alertar as populações sobre a ocorrência de tsunamis e tremores. O Japão, por exemplo, tornou-se uma referência em arquiteturas resistentes ou adaptáveis a terremotos e tsunamis, como é o caso dos prédios, né, que tem aquelas molas, aquelas borrachas lá na base deles, para justamente poder ter ali uma certa flexibilidade quando ocorre um determinado tremor de terra, tá? Bom, pessoal, chega por aqui. Próxima aula nós vamos falar sobre tsunamis, beleza? Então eu peço perdão por essa aula ter ficado um pouco comprida, tá? Mas é isso, vamos correr contra o tempo para a gente poder finalizar o livro. Se cuidem, bom resto de semana e não deixem de comparecer no plantão para a gente poder continuar os assuntos aqui, tá? Conto com vocês. Até mais.